novas, falado por Paulo, que falou para Beltrano, para Ciclano, e chegou até os romanos, que provavelmente eram judeus e gentios, né? E assim com as outras igrejas também. Então, Paulo, ele provavelmente nessa história nossa, ele se encontra em Corinto, na Grécia. Corinto era uma cidade muito promíscua, a gente vai citá-la, onde as pessoas eram muito lascívas, era muito latente. E foi difícil eles mudarem a mentalidade. E ele estava em Corinto, não tinha ido ainda para Roma. E ele escreveu em Corinto a carta aos da igreja de Roma. Ok? Eu fiz um resuminho, pode ir? Vamos daqui, tá, gente? Paulo escreveu essa carta à igreja cristã que estava em Roma, provavelmente durante os meses que ficou na Grécia, lá em Corinto, né? Mais precisamente em Corinto. Nem ele, nem os outros líderes da igreja, Tiago, Pedro, tinham estado anteriormente nessa cidade. Porque ele se comunicava com as pessoas por carta. Então, muitos ele não conhecia. Ele conhecia só quem foi para lá, mas não os que estavam lá e foram se chegando. É bem provável também que a igreja romana tenha sido fundada por cristãos, judeus e gentios, que haviam estado em Jerusalém por ocasião do Pentecoste, ou por viajantes que tinham ouvido as boas novas em outros lugares e as levado a Roma, como Priscila e Áquila, que né, os nomes mais conhecidos. Enfim, esse é o nosso contexto. Paulo estava escrevendo aos romanos algo. E o que Paulo escrevia sempre eram instruções, ele tirava dúvidas também, né? Aqui, Paulo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o que eu faço? Ele respondia, ele dava uma palavra, como ministrava uma palavra como a gente ministra, né, agora. Então, sempre era direcionado para aquele assunto, para aquela situação. E Romanos 7, que a gente vai ler hoje, ele começa o 7, depois vocês lerem em casa, dando instrução, falando sobre arrependimento, falando sobre vida em Cristo. E num determinado momento ele começa a falar dele. E eu lembrei disso porque eu estou vendo um seriado que eu indico, a Fabiola também indica, que se chama Greenleaf, na Netflix, gente. É a história de uma família de pastores. É muito bom esse seriado. É muito real. E tem um rapaz, em tudo a gente consegue enxergar Deus, sabe? Você assiste um filme, às vezes você tem uma inspiração, e essa palavra veio por causa desse seriado. Eu estava vendo esse seriado e já estava pensando numa palavra para domingo, e tem um personagem chamado Kevin. O Kevin, ele é um cara maravilhoso, cara, um guerreiro, ele é um moleque que o pai abandonou, então ele ficou com a mãe, sabe, um bom filho, ele tem princípios, ele tem moral. Que bom, pastor Gustavo, vocês estão aqui de Itaguaí, eu estava com saudade. Ele tem princípio, ele tem moral, ele é bom, ele é um menino bom, ele ama a Cristo. Ele ama a Cristo, apesar da família dele horrorosa, destruída. Ele ama a Cristo, ele conheceu Cristo, se apaixonou e seguiu, sozinho mesmo. E ele se casou com a filha do pastor principal desse seriado, que vocês precisam ver. Ele é maravilhoso. Só que ele tem uma questão dentro dele que assola ele, mesmo ele sendo bom. Ele tem um mal dentro dele que ele não consegue. Assim, ele tenta dominar o tempo todo. E às vezes ele não dá conta. Ele é um homem casado, não estou aqui criticando nada disso. Eu não estou falando, estou contando a situação do Kevin, tá, gente? Ele é um homem casado, mas eles têm tendências homossexuais. E ele engravidou a esposa. Eu lembrei muito de Paulo do Romanos 7, né? Ele engravidou a esposa. Nossa, houve luz, né? Ele engravidou a esposa. Obrigada, Isabel. Mas ele engravidou, quer ter filhos e ia ter gêmeos, né, evoluiu. Ele prometeu a si mesmo que ele não ia deixar os filhos dele, porque o pai dele abandonou, sabe? O cara para casar. Cara, família para casar. Para casar, homem para casar, gente. Tá orando aí, homem para casar.
Só que ele tem umas questões, assim, ele tem tendência ao homossexualismo e ele fica no telefone. Cara, eu achei incrível, assim. Ele fica no telefone olhando, né? Os meninos, enfim. Mas ele ama a mulher. Ele ama a mulher dele. E ele ama Deus. Mas ele fica no telefone. E ele ora. E ele clama, ele não quer fazer isso. Mas ele não consegue. E ele saiu da dimensão de só orar, só clamar, fazer jejum, enfim. Ele saiu disso e ele foi procurar ajuda. Pô, o cara quer acertar. E ele foi naquelas reuniões de pessoas que passaram por isso, passam por isso, para tentar ajuda. Ele está tentando, caramba. Ele saiu da zona de conforto, está indo pro prático. Aí eu achei interessante que o líder dele, já passou por isso e venceu, deu um remédio para ele, para todos lá. E ele falou assim: toda vez que você sentir vontade, vocês sentirem vontade disso, ou pensarem nisso, vocês tomam isso. Porque é amargo. Então, eles estão tentando de tudo. Então é amargo para o seu cérebro entender que é ruim. Achei isso fantástico, sabe? Então, é amargo, cérebro não é ruim, para de alguma maneira te condicionar isso a uma coisa ruim. Lindo isso. E ele tem feito isso. Mas é um processo. É um processo. Aí eu lembrei de Paulo. Quando ele começa, quando fala de Romano, e começa no Romanos 7, começa a falar, põe aí, Isabel, para a gente ler. Começa a falar, antes. Começa a falar assim: cara, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco. E eu fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois isso eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Por isso, eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Pode mudar. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, caraca, eu quero fazer o bem, eu quero acertar. Eu não consigo fazer, em algumas situações. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Como sou infeliz. Pode mudar. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não dou conta. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus. Mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. As descrições, depois a gente vai ler o outro, as descrições de santidade das escrituras, às vezes parece um padrão muito alto para a gente seguir. Porque, afinal, a gente está morto para o pecado. Mas por que a gente ainda consegue, a gente anda pecando? Isso eu queria falar com vocês. Eu anotei várias frases assim. Porque no momento que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados perante Deus. Mas a gente ainda tem que lidar com as nossas questões, com as nossas tentações. As coisas não somem. E Paulo está falando disso. Paulo está falando para os romanos, abrindo o seu coração, que o mal que ele não quer fazer, ele faz. Mas ele ama Deus. E eu acho isso lindo. Eu acho essa parte maravilhosa. Quando o Kevin, que eu vejo, eu vi Kevin esse conflito, que eu me encontro também, eu me identifico muito com o Paulo, com o Kevin, porque o Paulo era um ser agonizado, como eu sou.
um ser agonizado. E muitas vezes o que eu não quero fazer, eu faço. Mas eu amo a Deus. Eu não sou um monstro. Eu tenho uma consciência moral. Mas às vezes eu não me domino. Porque eu tenho um corpo mortal, mas o meu espírito não acompanha esse corpo mortal. Muitas vezes. Vocês estão entendendo? Sim. Eu estou surtando muito, gente. Eu estou entendendo. Porque eu sou muito humana. Às vezes eu falo assim, Deus, eu não vou continuar falando de ti, porque eu sou muito humana. Às vezes eu falo assim, eu sou muito carne. Deus, deixa eu te falar, me larga, me erra, porque eu sou muito carne. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade que Deus nos dá, é uma liberdade consciente, claro, minha, dele saber que eu sou humana, e ainda assim me amar, e não desistir de mim, me usar, ele é louco, né? Me encanta. E é exatamente o que Paulo sentia. E o que Kevin ainda não entendeu. Porque o Kevin ainda vive muito, não posso. E ele chegou ao nível que ele está parando de orar, porque como ele está em pecado, a oração dele não sobe, né? Mas ele está em pecado tentando não pecar, porque ele está o tempo todo buscando ajuda. Ele não está parado, aceitei isso e vou... Não, ele está tentando, mas mesmo esse tentar, não é porque não. Eu não sou merecedor. Sou pecador. Minha oração não tem vergonha. E eu acho que se eu ficar mais perto de Deus, eu vou ficar mais envergonhada ainda. E eu fiquei pensando, por que eu, Dani, insisto em fazer o que eu sei que eu não devo fazer? Porque nós insistimos em fazer algumas coisas que a gente sabe que são autodestrutivas, são danosas. Por que a gente não consegue sair de algumas coisas? Eu vivo tentando responder pra mim. E como eu até escrevi, às vezes eu me olho no espelho e falo assim, cara, eu fico com dúvida se eu sou convertido ou não. Convertida da maneira que você se converte a Deus e sua vida é mudada. Cara, isso é muito errado, porque deixa a gente maluco, né? E engraçado que usam muito, nesse contexto de nova criatura, né? Usam muito 2 Coríntios 5, que a gente vai ler aqui, pode botar, que se a gente não lê de uma maneira integral e não entendendo o contexto, deixa a gente louca mais ainda, com culpa, nos traz peso e nos afasta de Deus. Porque quando você aceita Jesus, a sua vida é mudada. Você é uma nova criatura. Então você para de pensar imediatamente no que você pensava. Ainda mais quando você é batizado. Você desce as águas, você subiu, pronto. Ó. Não gosto mais de funk. Agora só escuto música clássica. Nova criatura total. Ainda até uma dor de cabeça um pouquinho de música clássica. Mas enfim. Não gosto, não vou pensar mais nisso. Não vou mais pensar naquilo. Isso é uma mentira, porque quando a gente... Caraca, não é assim. Aí usa esse versículo, pode botar lá. Tá no final. Não tá? Então eu leio aqui porque eu anotei. Eu sou dessas. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Meu Deus, eu não sou uma nova pessoa, então não tem Cristo. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. A gente escuta isso, né? Ferrou. Não acabou o que é velho. Só que a gente tem que continuar. E também entender que Paulo e Timóteo estão escrevendo essa carta, a galera lá de Corinto, uma cidade promíscua, uma cidade dada às luxúrias da carne, e que estão tentando lidar com isso. Estão tentando lidar com essas questões. E Paulo começa a falar sobre isso. Não, eu sei, mas calma. Não é bem assim. Eles saíram lá do templo de Afrodite, da luxúria, e agora tem que ser crente. Tem que, não pode mais fazer sexo antes do casamento, enfim, não pode fazer isso, aquilo. Como é que eu vou fazer isso? Aí Paulo começa a falar, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, aí vamos continuar. Que a gente tem que ler
A gente tem que saber, senão a gente fica maluca. A gente fala, cara, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais ser de Jesus, porque o pastor falou que eu sou uma nova criatura. Eu não sou uma nova criatura. Eu amo a Deus de todo o meu coração e eu ainda sinto vontade de fazer aquilo. Aí a gente tem que continuar. Tudo isso, versículo seguinte, gente, é o 15 e 16. É feito por Deus. Galera de Corinto, calma, não fica nervosa, não fica nervosa. E tudo isso é feito por Deus. Não é por você, Denise. Não é que as coisas não vão sumir por você. Você vai procurar sua ajuda. Você vai buscar fazer a sua parte. Óbvio, mas não é por você, é por Deus. O qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos de Deus. Deus, continuando, tá? Está na Bíblia. Mesmo continuação. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que vocês, igreja, com que a gente, com que você, Kevin, sejam amigos de Deus. Se a gente não lê esse versículo na Bíblia, na íntegra, a gente fica confuso. Não funciona assim. Conheci o amor de Deus e tudo se mudou drasticamente. Não funcionou com Paulo, não está funcionando com Kevin, não funcionou com a galera de Corinto, não funciona comigo. Não é assim. E a gente tem esse entendimento. Paulo estava externando que existia um mal nele, existia um pecado nele. Não eram pecados da lei. Roubar, matar, se prostituir, né? Não era isso. Era um pecado no singular. Um mal nele que ele não conseguia dominar. Que não dava em conta, independente do tempo de caminhada com Deus, independente dos feitos com Deus, aquele pecado ele não ia embora. Ou ele ainda tinha conflitos. A gente precisa entender que os conflitos, nós podemos ter conflitos diários, sim. Quem dera se não tivéssemos. Quem dera se aceitássemos Jesus e virássemos seres que não sentissem nada. Mas isso não é real. Isso dói meu coração. Me doeu vendo o Kevin, eu queria entrar na coisa. Não faz isso, Kevin, porque você é maravilhoso. Continua no processo. Não larga sua mulher, porque ele já está querendo largar, ele já está querendo o extremo. Largar, bater o divórcio, para viver uma outra vida lá longe, mas ele não é isso, você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele está lutando contra isso. Eu sei que às vezes eu estou muito louca, tá. Ele está lutando, mas se ele for para essa linha, que nova criatura ele é, que é uma coisa fechada, ele vai para o outro lado. E vai andar sem Deus e vai fazer o que ele está com vontade de fazer, porque não tem alguém ou algo maior, não tem nada, um amor misericordioso que o incentive a continuar na caminhada. E eu já ouvi também que a gente tem um anjo bom e um anjo mau, né? E se a gente alimenta o anjo bom, o anjo mau morre. Mas nem sempre, claro que a gente tem que alimentar o anjo bom, mas nem sempre o anjo mau morre. E não é porque nós pecamos, mas porque o pecado faz parte já da gente. A gente não pode assumir a posição de santos na definição que a gente escuta muito e sozinho. Nós somos santos porque em Jesus Cristo. Nós não somos santos pela gente. Em Jesus Cristo nós somos santos. Não pela gente. Aí eu fiquei pensando, cara, como se vive? Como Paulo viveu? E ele viveu, continuou propagando o evangelho. Tá, o espinho da carne, que tem várias coisas que eles pensam que é isso, que é aquilo outro. Para mim, primeiro é entender de verdade que quando nós nos rendemos a Cristo, as nossas iniquidades não somem, não acabam, a gente continua com elas, e com essa consciência que nós temos, é que nós temos a certeza que nós vamos lutar contra elas
com Cristo Jesus ao nosso lado. Ele sabe das nossas habilidades, ele sabe das nossas questões, ele sabe dos conflitos do Kevin, e ele vai lutar com o Kevin contra isso, o aperfeiçoando. Porque se a gente não tem essa certeza, a gente vai embora. E aí o Espírito Santo não trabalha. Por isso que eu falo, eu vou para os jovens principalmente, eu vou para a noitada, depois vou para a igreja. Vai para a noitada, vai para a igreja. Para a noitada não tem problema não. Quanto mais você está se fortalecendo o teu espírito vai ficando mais forte, depois as outras coisas vão ficando mais fracas naturalmente. Não que a noitada se dê um exemplo, tá, gente? Não que a gente precisa ter Deus quando a gente está em conflito. Não é sem Deus, porque com Deus, mesmo no conflito, mesmo se achando o maior dos pecadores, é nele que a gente vai se endireitar. E Paulo reconhece, ele fala, miserável, a gente leu, eu anotei, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo de morte? Que Deus seja louvado, porque só Ele fará isso por meio de Cristo Jesus. Só Ele vai fazer isso por meio de Cristo Jesus. Eu não dou conta. Eu estou aqui entregando meus pontos porque eu não dou conta. Esse é o mal que eu tenho em mim. E segundo, é querer fazer o certo mesmo sem estar querendo. Porque é uma decisão. O Kevin é mais prazeroso para ele olhar os homens pelado, enfim. É mais prazeroso. É uma sensação. A gente é de carne. Mas ele não quer. Ele quer, mas ele quer não querer. E é escutar Deus falar assim, Dani, presta atenção, você quer parar de sentir isso em relação àquela situação, àquela pessoa, você quer perdoar? E falar para Deus, Deus te fala uma coisa, eu não quero. A verdade do meu coração é que eu não quero. Eu não quero perdoar. Eu não quero sentir algo diferente em relação a isso ou aquilo outro. Eu não quero. Mas transforma o meu querer, né, Deus? Mas eu quero querer. Eu não vou desistir. Eu quero querer fazer a sua vontade. Eu quero querer ser transformada. Então eu estou te entregando meus sentimentos. Porque miserável homem que sou, eu não dou conta. E essa consciência que nós temos o bem e o mal dentro de nós, que a mudança em Cristo e com Cristo não é um passe de mágica, nos gera responsabilidade, dependência de Deus e a certeza que é o Espírito Santo quem faz por nós. E que nós não estamos sozinhos durante os conflitos. Deus está conosco durante os conflitos. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos amigos do Pai. E nada nos separará do amor de Deus. É por isso que eu continuo. É por isso que eu continuo prosseguindo para o alvo. Não porque eu já consegui me libertar. Não porque eu já fui aperfeiçoado, não. Porque eu tenho certeza que eu fui alcançada. E por esse alcance, com esse alcance, eu vou ter a minha vida mudada. É só por isso que eu continuo, não porque eu sei que eu estou boa, então eu posso fazer. Eu posso dar a palavra para vocês por isso. Não. Mas porque eu tenho certeza que Deus já me alcançou. E por isso, porque eu mato a minha carne de querer fazer o certo todos os dias, não é matar a minha carne, chicotada, não vou comer isso, faço o jejum de matar a carne, não é isso. É Deus está continuando nesse processo, matando um leão por dia dentro de mim, para eu querer fazer o certo.
nós estamos mortos para o pecado, porque em Cristo já sofremos o castigo devido ao pecado. Também tem isso até de manhã. E ele, o pecado, já não tem direito, até pequenininho, sobre nós. E assim que podemos viver nele, em Deus. Essa certeza que o pecado, o castigo devido ao pecado já está em Cristo, nos faz entender que ser discípulos de Cristo é ter sua velha natureza morta para o pecado. Por isso, nós não desejamos, não quer dizer que a gente não faz, mas nós não desejamos permanecer nem viver em pecado. Essa é a nossa velha natureza morta. A gente tem a consciência que nós não temos que continuar no pecado, permanecendo em pecado, no pecado, vivendo em pecado. Porque se a gente não tivesse uma natureza morta, a gente não ia ligar. A gente não ia ter conflito. Se o Kevin não amasse a Cristo, se ele não fosse um rapaz direito, ele podia ter uma vida dupla. Até é normal. Ele via até o meio que ele vive atualmente, né? Só que ele não quer isso. Ele tem certeza que a natureza dele, a velha natureza, está morta. Um exemplo, tá, gente? Nada contra o... Por isso, ele pode prosseguir, porque ele não vai permanecer a ser lançado. É por isso que eu permaneço com os meus conflitos, e cada um tem os seus conflitos e as suas questões. Pequenas ou grandes, não interessa. É por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, que nós somos santos. A santidade vem dele, não é nossa. Não é algo que façamos. E a gente consegue a santidade não desistindo de querer fazer o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Amém. Eu queria dividir só isso hoje com vocês, para dar um incentivo, que não é por nós, é por Ele, e que nós não precisamos sair do caminho, e que nós não precisamos desistir, e não precisamos viver em conflito a ponto de nos paralisarmos e nos culparmos, o que faz nos afastarmos de Deus, né? Pelo contrário, nós precisamos seguir para o alvo, seguir, tendo a consciência do nosso mal, dependendo de Deus todos os dias e querendo não permanecer em algo que nos aflige, que nos afeta, em algo que entristece o coração de Deus. Amém? Amém.